Tudo bem, pessoal? Professor André, para a nossa quarta aula. E hoje vamos falar testando os nossos conhecimentos. Foi a proposta que eu fiz no terceiro vídeo, que são 3 exercícios das aulas anteriores. Ok? Mas antes disso, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ligar o sininho lá. Ok? Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Proposta da aula 1. Temos a função f de x igual a 6x menos 1. Temos os elementos do conjunto x, menos 1, 0 e 1. E através dessa função, vamos determinar os elementos desse conjunto. Vamos lá? F, quando o x é igual a menos 1, nesse nosso exemplo, temos 6 vezes menos 1 menos 1. Substituímos o valor do x pelo valor do primeiro elemento, que é menos 1. Vamos às contas. F de 1. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 6, menos 1, menos 7. Portanto, determinamos o primeiro elemento do conjunto f de x. Fizemos essa relação, que é uma função, através desse nosso exemplo, 6x menos 1. Para o segundo elemento, f, quando o x é igual a 0. Quando o x é igual a 0, substituo no lugar do x o número 0. 6 vezes 0 menos 1 é igual. 6 vezes 0 é 0. Portanto, o f de 0 dá menos 1. Achamos o segundo elemento, menos 1. Fizemos a relação através da nossa função. E o terceiro elemento, nesse nosso exemplo, quando o f de 1, ou seja, quando eu substituo 1 no valor do x, nós temos 6 vezes 1 menos 1 é igual a 6 vezes 1, 6. Menos 1, 5. Então, o nosso terceiro elemento é o 5. E nós fizemos a relação através de uma função desse nosso exemplo, 6x menos 1. Beleza? Vamos lá? Vamos à proposta da aula 2, que era a função de x, no nosso exemplo, igual a menos 3x mais 5. Vamos fazer o gráfico dessa nossa função. Foi dado para nós o ponto x dos pares ordenados, que jogaremos o gráfico. Todo par ordenado, primeiro o x e depois o y, que nós vamos calcular agora. Então, quando o x é menos 1, então eu tenho f de menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 1 mais 5. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 5, portanto, o nosso ponto y é igual a 8. Então, quando o x for menos 1, o nosso y é 8. Vamos lá para o gráfico já. Quando o nosso x é menos 1, o nosso x é 8. Temos o par ordenado 8. Vamos para o segundo ponto.
Ele deu pra gente que o x é zero. Então, quando o x for zero, no nosso exemplo, menos 3 vezes zero mais 5. Menos 3 vezes zero, sabemos que é zero, portanto, o y é igual a 5. Quando o x é zero, o y é igual a 5. Vamos para o gráfico. Quando o x é zero, o y é 5. Temos nosso segundo ponto. Nosso terceiro ponto, quando o x é 1, f de 1 é igual, no nosso exemplo, menos 3 vezes 1 mais 5. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 5, 2. Portanto, quando o x é 1, o nosso y é 2. Temos o terceiro par ordenado formado. Vamos para o gráfico. Quando o x é 1, o y é 2. E agora, o nosso gráfico simplesmente é a união desses três pontos. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira aqui. Vamos lá. Oh, até que ficou bom, né? Até que ficou retinho. Então, esse gráfico é regido pela nossa função menos 3x mais 5. Beleza? Vamos agora para a proposta da terceira aula. Proposta da aula 3. Temos o gráfico da nossa função e queremos saber qual que é a função que rege esse gráfico. Como nós já vimos anteriormente, vamos começar pelo b, o intercepto, o coeficiente linear, que é aonde a nossa reta, a nossa função, cruza o eixo y. Nesse caso aqui, número 7. Portanto, já matamos aqui que o b é igual a 7. Onde a reta cruza o eixo y, no ponto 7. Já sabemos o b. Para calcularmos o a. Lembram? A é delta y sobre delta x. A diferença entre dois pontos no eixo y dividido pela diferença entre dois pontos no eixo x. E eu determino. E eu vou determinar aqui esse ponto no eixo y e esse outro ponto no eixo y. Daqui eu vou tirar o nosso delta y. Vou chamar o 10 de y1, vou chamar o 4 de y2. Chamando 10 de y1, o seu correspondente no eixo x é 1. Então esse será o nosso x1. O y2 é o 4, e o correspondente do nosso y2 é o menos 1, que será o nosso x2. Daqui então sairá o nosso delta x. Vou fazer a subtração do y1 para o y2, da mesma forma correspondente no eixo x, do x1 para o x2. Valores, vamos lá. Nosso A ficou então y1, 10, menos y2, 4, dividido x1, 1, x2,
menos o x2, que é menos 1. Portanto, o nosso A, 10 menos 4, dá 6, dividido 1 menos 1, sabemos que é 1 mais 1, portanto, 6 dividido por 2 é igual a 3. Determinamos então o coeficiente A, que é igual a 3. Então, qual a função que está regendo esse nosso gráfico? Y é igual a x mais b. Entendidos? Obrigado pela atenção de todos. Terminamos aqui com esse quarto vídeo os nossos conhecimentos de função de primeiro grau. Poste nos comentários as dúvidas e peço também para vocês, se possível, proponham e deem ideias para as próximas aulas. Ok? Não esquecendo de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E liga o sininho lá. Tá bom? Obrigado, gente.